Olá, mais uma aula hoje. A gente já está na nossa quinta aula. E então, falando com vocês a respeito de como nós seres humanos nos construímos, a respeito de como e do porquê a gente é como é e de como a gente pode começar a nos reconstruir, a nos ressignificar, nos sermos outras pessoas. Então, o nosso tema hoje é respiração e psicoterapia. O que acontece? Dentro, se você acompanhou as aulas anteriores, né, a gente hoje já está na quinta, desde o início, lá no início eu mostrei o que a respiração consciente é, como que forma uma carga de energia, como que muda o pensamento de dentro para fora e como construímos as nossas crenças, principalmente as nossas crenças, por que o nosso corpo ele se constrói como ele é, nosso corpo físico, a energia que é a mais densa que nós temos em nós, né? A energia que vem de um sutil, dessa parte onde nós não nem sequer enxergamos e não tocamos tudo aquilo que nós não podemos ver, que aos nossos olhos, vamos dizer assim, não existe, porque nós aprendemos que tudo aquilo que existe é matéria, é aquilo que nós podemos tocar, é aquilo que nós podemos ver e que nós podemos perceber. Então, a única diferença entre os dois é aquilo que ficou densificado, que tem crenças, vamos dizer, mais e mais crenças, densifica. E aquilo que se torna mais e mais sutilizado. Então, a psicoterapia, ela começou a trabalhar aquilo que é sutil em nós. Então, tem a velha frase, a gente fala muito de dois terapeutas que se tornaram super conceituados no mundo, porque eles foram além da medicina. Primeiro existia a medicina, então estou vendo que o corpo está doente, eu corto o corpo para ver o que está densificado nesse corpo, o que provocou essa doença no corpo físico. Só que o último lugar onde a coisa acontece é na matéria física, é na matéria densa. Ela começa a nascer lá no sutil, na mente que é a mais abstrata de todos, ela começa a ir para a alma, para um sentimento, onde começamos a mostrar aquilo que nós estamos pensando. E, por último, ela vai no nosso corpo físico, onde a gente, de fato, está demonstrando aquilo que está errado. Então, Jung começou a trabalhar a alma, aquilo que está na nossa alma, aquilo que está no sentimento. Então, ele começou a desmistificar para os médicos aquilo que de fato porque provoca? Porque uma doença se instala no nosso corpo físico. Jung foi um dos primeiros a de fato ser reconhecido como tal. Então, a psicoterapia, ela é super importante para a gente entender o processo mental. Então, os psicoterapeutas, né, quem trabalha com o psicólogo ou o psiquiatra, ele entende como as coisas se formam numa forma científica. Então, o psicólogo muito mais a nível de alma, o psiquiatra já muito mais a nível de corpo. Ele trabalha com medicação quando isso já se torna incontrolável, quando a pessoa já passa por questões onde não tem mais controle, onde ela não consegue mais saber e dar conta das suas emoções. Mas a raiz de tudo, como eu consigo entender a raiz daquilo? Por que eu penso como eu penso? E como eu transformo? Então, a análise, ela vai
destruindo ou ressignificando o labirinto da nossa mente. Então, a análise, tanto dentro da psicologia quanto da psiquiatria, ela começa a te fazer entender: ah, tá, toda vez que eu faço que isso acontece na minha vida, eu respondo assim, assim, assado. Ah, eu vou analisando mesmo, vou fazendo uma análise da minha vida. Então, eu começo a entender as minhas reações. Mas aí a pergunta, eu muitas vezes recebo pessoas aqui que fazem anos de psicoterapia e não conseguiram mudanças nas suas vidas. Elas continuam funcionando exatamente igual. Eu atendi uma senhora, uma mulher, ela fazia psicoterapia há 30 anos. Gente, 30 anos. Ela ia de 14 em 14 dias no consultório do psicólogo fazer psicoterapia. E há 30 anos as mesmas coisas aconteciam na vida dela. Ela não conseguia tomar atitudes e fazer a mudança. Então, porque se eu continuo trabalhando só a minha mente, se eu continuo trabalhando só o sentimento, se eu não trabalhar o meu corpo físico, a coisa ela não acontece de dentro para fora. Então eu me vicio. Eu preciso toda semana, ou de 14 em 14 dias, ou todo mês, ou depende como o ritmo que nós vamos criando, estar entrando em contato com aquele psicólogo, com aquela pessoa. Não estou falando só dos psicólogos, existem muitos tipos de terapias também que viciam da mesma forma. Eu vou lá, procuro aquele terapeuta para ele me dar aquela gotinha de fora para dentro e eu consegui de novo andar mais 2 semanas. E eu recebo, se torna uma medicina. Ou um outro tipo de medicina. A medicina é a outra pessoa, a pessoa a qual eu me torno dependente. Eu gosto e admiro demais a respiração consciente porque ela te dá o poder de dentro para fora. Então é por isso que eu potencializo a respiração consciente. A gente se torna responsável, porque quando eu me deito e simplesmente permito com que o meu corpo respire, eu entendo como eu funciono de dentro para fora. Sim, o trajeto psicoterapêutico é importante. Eu já fiz psicoterapia há anos atrás e eu sou muito grata ao psicólogo que eu ia, porque ele me auxiliou por um grande período, ele me pegou na mão e ele me explicava várias coisas antes de eu ter a capacidade de caminhar pelas minhas próprias pernas e ter a força de poder tomar as minhas decisões. Antes de eu despertar, antes de eu começar o ponto, na realidade tudo é uma questão da minha escolha. Se eu escolho dar o poder para outra pessoa fazer a minha escolha, ainda assim eu estou escolhendo. Então, tudo é uma questão. Se eu escolho o caminho simplesmente de ir num terapeuta de 14 em 14 dias, ou todo mês, ou enfim, de tanto em tanto tempo, eu estou dando o meu poder para o outro terapeuta, eu estou fazendo uma escolha. Claro que somos seres humanos, como seres humanos nós precisamos uns dos outros o tempo todo. Eu até hoje continuo fazendo as minhas formas de terapia. Até hoje eu continuo, quando eu sinto, indo para um retiro, onde eu consigo mergulhar mais profundamente dentro de mim, só que o que o outro me traz de fora para dentro encontra esse centro aqui, ele reverbera
eu dentro de mim, eu realmente sinto a verdade, sinto o que vibra de dentro para fora. Então, tem um encontro que acontece, que é justamente o que a respiração nos ensina. Porque a respiração, ela é justamente isso. Eu inspiro o invisível, dentro de mim isso está reverberando e eu expiro o invisível outra vez. Mas esse invisível, ele é informação. Nada existe que não seja informação. Então, as respostas estão na vida, nesse invisível. Tem uma canção que era da minha época de adolescente, que é em inglês, que fala um refrão: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Quer dizer, as respostas, meu amigo, estão fluindo no vento. As respostas, meu amigo, estão fluindo no vento. Então eu preciso mover essa energia. A psicoterapia por si só, ela mantém na superfície. Então as respostas, o que de informação vem, ela fica no sutil, ela traz mudanças, sim, ela traz mudanças, mas as mudanças precisam também penetrar no nosso físico. Quando nós somos 80, mais de 80% água, essa água em nós, ela precisa ser movida, ela precisa ser mexida. Essa energia precisa ser mexida. Então, a psicologia, ela está validando muitíssimo a respiração. A psiquiatria está validando a respiração. Então, inventam novos nomes. Então, o mindfulness é uma das respirações que terapeutas estão validando, os psicólogos e os psiquiatras estão validando. Outras formas, a meditação é uma forma de respiração, o yoga é uma forma de respiração. Existem muitas formas de simplesmente sentar, aquietar e perceber o que está acontecendo no nosso corpo, de dentro para fora. O que acontece? Então, existe uma grande luta. Lembra que eu comentei aqui na primeira aula que quando numa sessão de respiração eu crio uma carga energética, é esse o objetivo, eu crio uma carga energética, aonde eu chego num espaço onde o bloqueio emocional aconteceu, onde por alguma razão, algo no meu corpo, a energia não está fluindo. Isso é muito visível quando deitamos para respirar. Começamos a sentir formigamento, começamos a sentir dores, depende do bloqueio emocional que foi, dependendo do que aconteceu lá na infância, se torna muito forte e a tendência, quando eu chego nessa carga de energia, é querer abandonar. Então, por isso, é impossível fazer essa jornada sozinho. Precisamos de terapeutas. Então, se um psicólogo que tem consciência da respiração, além de usar toda a parte de um caminho de ressignificação mental, usar também respiração consciente, fazer com que você respire toda vez que você vai lá, o seu caminho, ele se torna muito rápido, as sacadas são muito rápidas. A ressignificação no seu corpo é muito rápida. Então, você não precisa de 5 anos, de 10 anos, de 30 anos. Claro que a jornada continua, mas eu não posso ficar girando em torno do próprio rabo.
o tempo todo? Não faz sentido. Nós viemos para o planeta para evoluir. Nós viemos para o planeta para ir além. Se eu repito os meus padrões de outras formas, em relacionamentos, muitas vezes é muito fácil de ver. Eu atendo muitas pessoas com questões de relacionamento, repetem: ah, conheço uma pessoa, me apaixonei, é tudo muito bom, é tudo muito legal, vivo aquela paixão e aí volto para a mesma história. Puta merda, eu já vi isso antes. Eu já vi isso acontecer na minha vida e tô repetindo a mesma história. E aí termina o relacionamento, fico sozinha, aí vou de novo, e de novo, e de novo. E isso, a ideia, a história, não é repetir isso para sempre. Se eu repito isso para sempre, a evolução não está acontecendo. Para mim, as músicas, a arte me toca profundamente. Então, vocês sabem, quem me acompanha, que eu sou artista. Sou artista de várias manifestações diferentes. E a música, o som me toca profundamente, a letra das canções me tocam profundamente. Eu sempre fui, eu não ouço nenhuma música sem estar consciente da letra dela, porque aquela letra, ela é mantra que fica repetindo na minha energia sutil. Então a música que eu ouço, eu fico muito consciente da letra dela, para que a letra ela também traga benefícios. E existem tantas canções que têm letras maravilhosas e falam verdades maravilhosas. Então, o Lulu Santos dizia: assim caminha a humanidade, a passos de formiga e sem vontade. Então, vai doer, não tem escapatória, vai doer. Evolução dói. Agora, o sofrimento é uma escolha. Então, quando você mergulha, você passa pelos seus traumas, entra ali no fundo do seu trauma, sente a dor dele, sente o que ele provocou lá na sua raiz, para você de dentro para fora começar a brilhar a sua luz. Aquilo que você veio para ser. Que desperdício de vida você está tendo se você repete os mesmos padrões e não sai disso. O tempo passa. A vida, ela é muito curta aqui, agora. Então, observa e vive. Então, essa é a nossa aula número 5. Se você não viu as outras, eu aconselho a vocês a ver, elas estão salvas aqui no perfil. E essas aulas são uma preparação para o retiro de respiração consciente que eu vou estar dando em abril. Em abril eu compartilho toda a minha trajetória, toda a minha experiência de mais de 20 anos dentro da respiração consciente. Esse retiro ele acontece somente uma vez por ano, então é uma grande oportunidade de você estar fazendo. E é uma formação, além de poder você estar se trabalhando nessa profundidade, você se tornará apto a ser um rebirther, um respirador consciente. Então, se você já é um respirador consciente, se você já experimentou respiração consciente, você sabe do que eu estou falando, você sabe do poder que isso tem. Então, entre em contato. Para quem já é respirador consciente, a gente tem um preço especial, a gente tem um desconto especial, porque somos nós, respiradores conscientes, que fizemos a evolução do nosso planeta, a evolução da humanidade. Eu agradeço o teu compartilhar, se fez sentido para você, compartilha para quem você acha que pode se beneficiar também. E eu aguardo você quarta-feira que vem para a nossa 6ª aula. Namastê!